A paz do Senhor, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês a lição do número 11 da classe dos jovens. Hoje a gente vai aprender sobre mais um milagre de Jesus, a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11 da classe dos jovens vai tratar sobre um milagre específico. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Vamos aprender muito à luz da palavra de Deus. A você que está chegando hoje aqui, aproveita, se inscreve, passe a ser um dos nossos alunos. Estou muito feliz em te ter por aqui, tá? Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. Olha, gente, que Deus abençoe você. Você que sempre está incentivando a gente. Você que está dizendo que está sendo edificado. Você que está colocando aí de onde você está assistindo. Está dizendo também quem é o seu pastor. Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário. Vocês não sabem como isso edifica a gente. Alegra o nosso coração e só provoca em nós um empenho maior para poder ministrar para vocês a palavra de Deus. Aproveita também e deixe aí o seu likezinho, o seu joinha e compartilhe para alguém que você conheça, para que essa mensagem chegue aos corações dos nossos irmãos. Estou deixando aí para você também utilizar em sala de aula um link na descrição, onde você pode clicar, baixar automaticamente o arquivo desta lição, para que você possa utilizar na EBD da sua igreja, se você desejar, tá? Lembrando também, querido professor, que essa lição de hoje, a lição de número 11, possui alguns fatores e umas dicas que eu quero passar para você antes de ministrar a sua lição. Sempre inicie a sua lição lendo o texto bíblico da lição. O texto bíblico da lição é fundamental porque ele vai te dar orientação daquilo que você vai ministrar em sala de aula. Lembre-se que a sua lição também possui o texto do dia. O texto do dia, querido professor, ele vai acabar te dando um norte sobre aquilo que você vai pregar hoje para os seus alunos, por exemplo. Também a sua lição possui a síntese, ela é uma espécie de resumo de tudo aquilo que você vai explicar em sala de aula. Professor, não se esqueça que a sua lição possui alguns objetivos específicos. E eles estão aí para algo que é interessante para o nosso crescimento cristão. Primeiro, para te dar um norte para você não fugir do assunto. É importante você memorizar esses objetivos. Se possível, até citar em sala de aula. Lembre-se que a sua lição também possui alguns pontos. Guarde os pontos. Apresente o tema da lição ponto a ponto, para que seu aluno fique guardando e esperando cada ponto a ser ministrado. Isso vai ser legal na sua ministração. E você vai ver que vai valer a pena em nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje vai falar sobre o milagre de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Vamos meditar sobre isso para a glória de Deus. A lição de hoje, ela acaba fechando um círculo que está presente no Evangelho de Marcos. Um círculo que apresenta controvérsias dos líderes religiosos a partir de cada milagre que era realizado. Lembrando também que o Evangelho de Marcos são citações de ministrações do apóstolo Pedro. A própria história, Irineu de Leão confirma que João Marcos foi discípulo de Pedro e ele anotava as pregações. E é claro que aqui nós estamos recebendo memórias de Pedro a respeito desses milagres específicos. A primeira controvérsia foi apresentada na lição anterior, a lição de número 10. Se você puder, dá uma olhadinha lá. A segunda é essa, um homem que tinha uma das mãos mirradas e foi curado. E a terceira, ela está envolvida, ela está na prática de Cristo chamar para ser um dos seus discípulos um coletor de impostos, que nós já estudamos a partir da palavra de Deus, que é o próprio Mateus. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. Os fariseus, os religiosos, estavam sempre à espreita de Jesus. Sempre eles estavam tentando pegar Jesus em algum argumento. E é claro que esse ponto possui 3 subtópicos.
Vou explicar para vocês subtópico a subtópico de uma maneira que você possa apresentar em sala de aula, esclarecendo até mesmo as suas dúvidas para os seus alunos. E não tenha medo que o seu aluno, por exemplo, pergunte em sala de aula. Não tenha medo disso. Isso vai te ajudar na sua ministração, porque aluno perguntando é participação. Ele está se envolvendo com você. Utilize a pergunta ao seu favor e você vai ver que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a frequência do Senhor na sinagoga. Capítulo 3, versículo 1. Observe que mais uma vez o Senhor estava na sinagoga. Na verdade, essa é a terceira vez citado pelo Evangelho de Marcos que Cristo acaba frequentando a sinagoga, participando da religião judaica. Marcos capítulo 4, versículo 23 acaba explicando sobre isso. Por quê? O centro de informação religiosa, que tinha também a grande participação leiga de pessoas que não eram dotados, por exemplo, de conhecimento sobre a Torá, de conhecimento sobre a religião, eram as sinagogas. E esse acabou se tornando o lugar preferido de Jesus para expor os seus ensinamentos, tanto nas sinagogas como também na aglomeração de pessoas. Em todo o tempo você percebe Cristo, antes de realizar um grande milagre, ensinando a palavra de Deus, pregando sobre o reino. O segundo subtópico destaca a presença de um homem invisível. E é claro que vamos analisar sobre isso. O versículo 1 do capítulo 3 diz que estava ali um homem despercebido, que tinha uma das mãos mirradas. Esse homem era desconsiderado pela própria comunidade. Era uma pessoa que era literalmente descartável. E o mais interessante aqui é que Cristo observa aquele homem. Ele vê aquele homem, assim como ele também viu a mim e viu a você. Viu também ao seu aluno da escola bíblica dominical e nos chamou, mesmo sem merecermos, mesmo sem termos consideração nenhuma. Ele nos redimiu, nos deu um novo nome, nos trouxe para perto de Deus. O terceiro subtópico diz que os fariseus acabavam acompanhando os passos de Jesus para tentar pegar Cristo à espreita. Você percebe que Cristo sempre tinha aquela frequência na sinagoga. Aparece então um homem que era desapercebido ali, que tinha uma das mãos mirradas. Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7, é possível a gente perceber que o próprio evangelista Marcos deixa registrado que os religiosos procuravam de alguma maneira pegar Jesus para o acusarem como mentiroso, como Messias, por ter praticado, por exemplo, uma blasfêmia. Mas nós percebemos a partir do texto bíblico que Cristo sequer tinha medo dos religiosos. Muito pelo contrário, ele continuava ensinando, continuava pregando os atos do reino, continuava ministrando a mensagem. Nós, como cristãos, não podemos ter medo daqueles que nos perseguem, daqueles que se levantam contra nós. Precisamos permanecer firmes como Cristo diante dos religiosos, ensinando a palavra, continuando a nossa ministração, ensinando a palavra de Deus. Não se esqueça de apresentar nesse ponto número 1 o pense e o ponto importante para os seus alunos. E é claro, pergunte se eles estão compreendendo sobre isso. A partir de agora, nós vamos analisar o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o que se deve fazer no sábado? É claro que aqui nós estamos tocando em um aspecto religioso judeu. E Cristo, ele realiza esse milagre diante da sinagoga. E claro, além de estar diante da sinagoga, essa prática é realizada no sábado. E aqui nós precisamos compreender algo que vai ser fundamental nessa ministração. O subtópico de número 1 vai tratar sobre o seguinte argumento: e Jesus reintegra a sinagoga aquele homem que antes era invisível, era despercebido, tinha uma das mãos mirrada. E é claro que a sinagoga era o local do ensinamento da palavra de Deus, o local do ensinamento da mensagem. E aqui a gente percebe que Cristo reintegra esse homem para o local devido,
para estar no meio do ensinamento, do conhecimento da palavra, porque a palavra liberta. Versículo 3 diz que Cristo pede àquele homem para se levantar e ir para o centro da sinagoga. E ali no centro da sinagoga, no local do ensinamento da palavra, Cristo realiza um grande milagre. E é aqui que eu aprendo uma lição assim espetacular. Cristo nos retira do anonimato. Cristo nos retira de lá de trás e nos chama para o centro da sua vontade. O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: perguntas e respostas. Aqui vamos compreender ainda mais sobre esse texto. E essas perguntas e respostas estão relacionadas ao questionamento dos fariseus contra Cristo. Observe bem o versículo 4 desse texto em si, do capítulo 3. Se possível, leia esse versículo com seus alunos. E é interessante que eles viram o milagre como uma atitude errada, realizada por Cristo. Já pensou? O cara é religioso, vendo um milagre como uma atitude errada, que não deveria ser feito naquele momento, naquele dia. Infelizmente, tem muita gente assim hoje, no nosso meio, no nosso convívio pentecostal, no nosso meio evangélico, que colocam a religião acima do ato da libertação. Cuidado com isso. E o subtópico de número 3 é literalmente um ensinamento bíblico para a gente. Se o sábado é um dia santo, requer que nesse dia nós fazemos. É importante que você leia o texto de Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12. Aqui você vai ver um paralelo para você aplicar com seus alunos. Até mesmo porque é um texto sinótico. Isso vai te ajudar. Cristo, então, levanta um argumento contra aqueles religiosos. O argumento de que se um animal deles caísse em um buraco no dia de sábado, eles largariam tudo para atender esse animal. E atendendo esse animal, eles estariam fazendo o esforço e trabalhando. Sendo que Cristo, atendendo aquele no meio da sinagoga e ajudando aquele homem a ser restaurado, Cristo estava exercendo uma boa atitude para com Deus. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante na sua ministração. Vamos avançar? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. E é claro que nesse ponto nós vamos meditar sobre alguns subtópicos, que são 3, explicando para os seus alunos. Milagre e a decisão dos adversários do Senhor. O primeiro subtópico fala sobre a indignação e a tristeza do mestre. E isso é causado porque os religiosos valorizaram mais a religião, mais a prática religiosa do que uma boa ação em ajudar o próximo. Observe o versículo 5 do capítulo 3. Leia esse texto com seus alunos. O endurecimento do coração desses homens era um motivo muito terrível. E claro, isso acaba entristecendo o Senhor. Quando endurecemos o nosso coração, nós nos afastamos de Deus. Deixamos de praticar aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Por isso precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor nos chamou para exercer as boas novas. E claro, exercer o Evangelho da maneira correta. E qual é a maneira correta? Ajudando o nosso próximo, ajudando o nosso irmão. O segundo subtópico fala sobre a cura física e emocional daquele homem. Observe mais uma vez o versículo 5 com seus alunos. Leia pausadamente. Lucas capítulo 6, versículo 6 também é um paralelo com esse texto. Lucas fala que aquele homem tinha uma das mãos atrofiadas. Jesus então manda que ele fique de pé no meio da multidão, no centro da sinagoga, e pede para ele estender a sua mão. Observe o versículo 5 aí. Ele não dá apenas àquele homem visibilidade, porque ele era esquecido. Mas Cristo dá àquele homem uma nova chance, a restauração. Ele faz isso conosco. A gente não merece, a gente não tem condições, mas ele nos coloca no centro da sua vontade. No centro da sua vontade ele nos dá visibilidade. Isso é fantástico. Vamos para o terceiro subtópico e vamos entender ainda mais sobre esse assunto. A união para fazer o mal. Observe o versículo 3. Infelizmente, aqueles religiosos se uniram para fazer o mal contra Cristo. E a decisão daquela união era para ver como mataria o Senhor. Cristo é aquele que exerce o milagre, mas infelizmente ele passa a ser perseguido. As pessoas não compreendem a sua vontade. E nós precisamos entender muito bem sobre isso, que infelizmente hoje existem pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas são religiosos.
procuram promover o mal, procuram retirar a lã das ovelhas, extrair a gordura do altar e, claro, desonrar o nome do Senhor. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante do ponto número 3. Gente, eu espero que Deus em Cristo fale com você. Lembrando a você que eu estou comentando a lição dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, para a glória de Deus.